amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosei de Melo, nossa sessão aqui da playlist de estudos jurídicos, e essa aqui é a nossa primeira videoaula sobre o processo administrativo, direito administrativo. Nessa aula aqui eu vou estar explicando para vocês sobre a introdução ao estudo do direito administrativo, a introdução do direito administrativo. Então vamos primeiramente partir pelo princípio, que são os aspectos gerais, os primeiros conceitos, o que seria o direito administrativo. Então, a delimitação do direito administrativo. Vou passar aqui do lado para vocês, então sempre como eu falo, para ficar mais fácil de acompanhar a leitura, a explicação. Então, o direito administrativo, ele surge justamente para limitar o poder estatal. Assim, é um direito limitador da atuação estatal, mas na frente a gente vai estudar os princípios na próxima aula, e a gente vai ver que o princípio da legalidade dentro do direito administrativo é um pouco diferente do direito penal, do direito civil. Basicamente, de forma geral, o princípio da legalidade nos fala o que lá no direito penal? Que você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já no direito administrativo é justamente o contrário, a ideia é para limitar justamente o poder estatal. A administração pública só poderia fazer aquilo justamente o que a lei permite, o que a lei determina, só pode fazer aquilo que está na lei, não o que não estaria. Seria justamente o oposto dessa ideia do princípio da legalidade, justamente limitando o poder estatal. E o que seria o Estado, então? O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Mesmo quando atua no direito privado, o Estado vai ser uma pessoa jurídica de direito público. E existe também aqui embaixo está a formação do Estado. O Estado é formado pelo quê? Ele é formado pelo território, mais o povo, mais a soberania. Esses três conjuntos, esses três elementos formam o Estado. Então seria o território, mais o povo, mais a soberania, o governo soberano. Também temos a divisão dos poderes do Estado. Aqui que no Brasil, por exemplo, como em outros países, aqui a divisão dos poderes ela é tripartite. Então tem a divisão do poder em três. No poder executivo, vamos começar por cima. Do poder legislativo, que vai exercer a função legislativa. No poder judiciário, exercendo a função judiciária. E também temos o poder executivo, que vai justamente exercer a função administrativa. Função administrativa é essa que é o objeto de estudo do direito administrativo, que isso vai ser o que nós vamos estudar. É o objeto de estudo do direito administrativo. A função administrativa é exercida pelo poder executivo. A divisão de poderes não é absoluta, isso é uma coisa importante. Muitas vezes o exercício de uma função é exercido por outro poder. Dentro do poder legislativo, de modo atípico, existe também as funções judiciárias e a função executiva. Assim como, de forma atípica, o poder judiciário também às vezes exerce a função legislativa e a função executiva. Como, por exemplo, o judiciário exercendo a função legislativa nas suas portarias, na sua organização interna, exercendo então a função executiva, da função administrativa. Então a divisão dos poderes não é absoluta. Às vezes elas se misturam harmonicamente, podendo dentro de um poder haver o uso de outros poderes, como o legislativo exercendo o poder judiciário exercendo a função administrativa. A função administrativa é exercida tipicamente pelo poder executivo, mas às vezes atipicamente pelo poder legislativo e executivo. Situações como publicação de concurso público, licitações, organizações internas. Então, a função administrativa, de forma atipicamente, às vezes, os outros poderes também a exercem. Isso é importante, que não existe essa definição, essa limitação absoluta. O poder executivo, ele atua com a função administrativa, a sua atividade tipicamente, mas atipicamente também exerce as outras funções, como os outros poderes também atipicamente de vez em quando exercem as outras funções. Vamos partir para o tópico 2 da aula, que é o que seria a função administrativa. Vamos estudar o conceito então. Dentro do conceito nós teríamos dois sentidos, por assim dizer. Temos o sentido orgânico
também chamado de sentido formal ou subjetivo, e temos o sentido material. No sentido orgânico, lembrado de subjetivo, formal, estaria mais relacionado ao sujeito daqueles que exercem a função administrativa. Então seria o conjunto, nesse sentido orgânico, a função administrativa seria o conjunto de pessoas que atuam exercendo a função administrativa. O conceito diz respeito aos sujeitos que compõem a administração. Diferentemente desse sentido formal, desse sentido orgânico, temos o sentido material também, que estaria relacionado à função. A função administrativa propriamente dita, ou seja, o exercício do ato, o ato em si, a ação. E essa ação se dividiria em quatro grupos que nós vamos estudar mais à frente, mais aprofundadamente. Quais seriam esses quatro grupos, essas quatro tarefas? Teríamos a função ordenadora, que seria, por exemplo, o poder de polícia, que nós vamos estudar bem a fundo mais na frente. O poder de polícia, que seria justamente limitar o poder do particular, adequando a função à administração pública, que seria ao meio social. A função prestacional, que seria a prestação de serviços pela administração pública. Também temos a função reguladora, que seria a limitação também dos interesses particulares, adequando ao interesse público. E temos a função de controle, através da autotutela, também dos atos da administração. Então essas quatro tarefas seriam a divisão então, desse sentido material. Mas aqui a gente vê que a gente não fala ainda da função, o conceito, o que seria a função administrativa. Então, tópico 2.3, o que é a função administrativa mesmo? Aqui houve uma grande evolução na doutrina, e a doutrina passou por várias correntes que adotaram diferentes critérios. Então vamos estudar um a um, e em vermelho aqui, vai estar passando aqui, em vermelho é o que não é adotado mais, e em verde vai ser o que é adotado atualmente. O verde vai demorar um pouquinho ainda. Então vamos lá, o primeiro critério pela doutrina a ser considerado, que não é adotado mais, é a corrente do critério legalista. O critério legalista vai determinar que a função administrativa é todo o conjunto de normas existentes no país que tratassem da função administrativa. Só que essa corrente tem um problema. Essa corrente tem um problema porque essa corrente é muito limitada. E ela sendo limitada, a administração vai muito além só do que diz na lei. Porque nós vamos ver um pouquinho na frente, ainda na aula de hoje, quais são as fontes do direito da administração. A gente vai ver que a lei é apenas uma dessas fontes, mas vamos sem pular as etapas. Segunda corrente levou em conta o critério do poder executivo. Critério do poder executivo exercendo a função administrativa. Então a função administrativa seria exclusivamente aquela exercida pelo poder executivo. Mas como a gente já viu, de vez em quando, a função administrativa é exercida pelos outros poderes. E aí já cai de terra essa corrente, levando em conta o critério do poder executivo. O direito administrativo trataria das relações jurídicas entre particulares do Estado, porém é limitada, pois os contratos privados... Opa, eu estou pulando aqui. A função, então, deixa eu ler aqui para vocês, a corrente do critério do poder executivo. A função administrativa seria uma função exercida pelo poder executivo, porém é mais amplo, pois a função administrativa é exercida pelos outros poderes, como eu mencionei para vocês. Terceiro critério, corrente do critério das relações jurídicas. Então, as relações jurídicas levariam o direito administrativo, as funções administrativas seriam aquelas tratadas entre as relações jurídicas entre o particular e o Estado. Mas essa corrente também tem um defeito. Por quê? Porque às vezes o Estado ele celebra contratos com particulares. Então, nesses contratos entre os particulares, esses contratos ficariam de fora. Então, se levarmos em conta esse critério das relações jurídicas, esses contratos ficariam de fora da administração pública. E não, eles também estão dentro da administração pública, pois os contratos privados entre Estados e particulares não são regulados pelo poder administrativo. Assim, esse critério não seria válido, pois nem todas as relações jurídicas entre particulares e Estados seria regido pelo direito administrativo. O que acontece é que esses contratos eles estão fora do regimento da administração pública. E
existe uma relação entre particular e Estado, só que não seria abarcado. E nesse conceito, então, esses contratos estariam abarcados pelo conceito, que não deveria ocorrer, já que esses contratos não são regidos pela administração pública. Próximo item, item 3.4, é o corrente do critério do serviço público, que também não é considerado mais atualmente. Essa corrente, levando em conta esse critério do serviço público, ele vai considerar a função administrativa e se limitando apenas ao estudo daquilo que seria o serviço público, das prestações de serviço público pelo Estado. Mas essa corrente também tem um defeito, porque o Estado ele não exerce apenas funções de serviço público. Existem outras prestações pelo Estado que não são esses serviços públicos. Por exemplo, porém essa corrente tem uma grande falha. Além da prestação de serviços públicos, o Estado tem outras funções, como o poder de polícia, que eu mencionei para vocês um pouco atrás, exercendo obras, por exemplo, construção de obras, e construção de obras não pode ser considerado como serviço público, porque tem um fim, tem um início e tem um fim. Já o serviço público não, ele sempre continuará oferecendo aquele serviço público. E outras atividades do Estado, como exploração de atividade econômica. Então o Estado também exerce função de exploração de atividade econômica, visando justamente os interesses da sociedade. Bem, isso é tecnicamente, né? Mas então seria uma coisa que fugiria desse critério de conceituação da função pública. Então não vale também esse critério. Item 3.6 é outro critério também que não é considerado mais pela doutrina. Seria o critério da corrente do critério negativista ou residual. Nesse critério de avaliação, a gente consideraria toda a função administrativa, tudo aquilo que não for da função do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Isso seria por método de exclusão. Só que tem uma falha também nessa forma de conceituação, porque a gente não pode conceituar uma coisa negando aquilo que ela não é. A gente não pode conceituar o direito administrativo negando aquilo que ele não é. Não é isso, não é isso, não é isso. Então, só pode ser isso. Então, a gente não pode usar esse critério de conceituação para a função administrativa. E por fim, nós temos o item 3.7, que é a única coisa que está em verde, que é adotado atualmente pela doutrina, que é o critério fundacional, e é adotado atualmente. O que estabelece esse critério fundacional? O seu conceito é bem amplo e bem completo. Então, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, as atividades e também os agentes que as desempenham. Objetivando, eles vão objetivar alguma coisa. Qual que vai ser o objetivo? Para atingir os fins almejados pelo Estado. O objetivo seria justamente os fins almejados pelo Estado. Mas não para por aí. O conceito também determina que será de forma concreta, de forma imediata e de forma direta. Então veja bem, são 4 elementos importantes aqui. O primeiro elemento que seria formado por princípios, é um conjunto harmônico de princípios. Esses princípios iriam reger os agentes que atuam na administração pública, as suas atividades e os seus órgãos, com o objetivo de reger os objetivos do Estado, de forma imediata, de forma direta e de forma concreta. Então, todos os princípios do direito administrativo são princípios constitucionais, são regidos pelo direito constitucional também, estão lá na Constituição Federal, muitas vezes de forma implícita e outras vezes de forma explícita, mas na próxima aula que nós estudaremos os princípios do direito administrativo. Vamos ver ainda, agora no tópico 4, qual que é a interpretação do direito administrativo. A gente tem que levar 3 critérios para a avaliação do direito administrativo. Quais são esses 3 requisitos básicos que a gente deve levar em conta na avaliação, na interpretação do direito administrativo? Primeiramente, deve ser uma desigualdade jurídica. Uma desigualdade jurídica, depois nós vamos ver também a discricionalidade e também a presunção de legitimidade dos atos da administração. Primeiramente, desigualdade jurídica. Porque diferentemente do direito civil, que é tratado todas as partes como os iguais, no direito no direito administrativo, não se preocupa em garantir uma igualdade entre as partes, porque não existe essa igualdade.
já que o Estado, nas relações entre o Estado e particulares, o Estado está representando toda uma coletividade. Então ele está representando algo muito maior do que apenas uma pessoa. Então ele ficaria, digamos assim, ele ficaria por cima em uma relação entre o Estado e uma relação celebrada em uma relação com o particular. Esse particular, é claro que teria uma desvantagem enorme em relação diante do Estado, que representaria toda a sociedade, de certa forma. Outro tópico seria a discricionalidade, porque a lei, muitas vezes, quando estabelece as formas, os parâmetros que a administração pública vai atuar, ela deixa uma margem de discricionalidade. A gente vai estudar o princípio da discricionalidade ainda na próxima aula, mas, de certa forma, isso dá uma certa liberdade para o agente público, dá uma liberdade de atuação. A lei daria uma margem de atuação onde o agente público pode escolher uma coisa ou outra, de acordo com o caso concreto, justamente para tornar efetiva a atuação da administração pública e para garantir aqueles objetivos que nós vimos, que são os objetivos lá dos princípios que regem os órgãos, as atividades e os agentes públicos. Outro tópico seria o item 4.3, que vai estar passando aqui do lado, que tem a presunção de legitimidade dos atos da administração. O que acontece é que os atos da administração, muitas vezes, eles passam por série e série de regulamentos, de observações, de um devido processo legal, observando um devido processo legal. E esses atos que o tornam difícil, digamos assim, difícil de sair, iria lhe garantir uma certa presunção de veracidade, uma presunção de que são legítimos. De certa forma, eles só seriam considerados ilegítimos se você provar que eles são ilegítimos. Ou seja, qualquer atuação da administração deve ser precedida do devido processo legal, devendo a atuação do Estado respeitar vários critérios, considerando essas ações como legítimas. Essas ações, então, vão ser consideradas legítimas. É por isso que os agentes públicos têm a fé pública. Então a gente vai ver isso mais na frente. Mas seria justamente esses três aspectos que nós devemos levar em conta na administração. São três aspectos que nós devemos meio que cravar eles na cabeça quando a gente for analisar um caso concreto. Lembrar sempre que existe uma relação de desigualdade do Estado para com o particular, existe aquela relação de discricionalidade, e os atos da administração pública são dotados dessa legitimidade, dessa presunção de veracidade. Vamos estudar agora o penúltimo item da nossa aula, que são as fontes do direito da administração. Essa aula aqui é mais introdutória para a gente começar a entender o direito administrativo. Quais são as fontes do direito administrativo? A primeira delas, e a mais importante, é a lei. É a fonte básica do direito administrativo. É a Constituição. E abaixo da lei, eu escrevi aqui uma coisa errada, abaixo da lei nós vamos ter a jurisprudência. Jurisprudência também, que é fonte do direito administrativo, principalmente as súmulas vinculantes, que vão vincular a administração pública. Nós temos também a doutrina, é uma fonte secundária do direito administrativo. Temos os costumes, que também é uma fonte secundária, mas é uma fonte indireta, porque através dos costumes vamos ter o criamento de novas legislações. Então é uma fonte secundária, mas é uma fonte também, a palavra certa seria uma fonte indireta, porque ela vai influenciar no nascimento de nova legislação. E também teríamos os princípios gerais do direito. E aqui em princípios gerais do direito, não devemos confundir princípios gerais do direito com princípios constitucionais, princípios da administração pública, que nós vamos estar estudando ainda mais na frente, os princípios da administração pública. Então, quais são esses princípios gerais do direito? Esses princípios gerais do direito seriam, por exemplo, ninguém se valer da própria torpeza, esses princípios gerais que norteiam o direito de forma mais genérica. Estou apenas consertando aqui uma coisa que eu vi que estava errada também. E partindo para o último item da nossa aula, vamos estudar os sistemas administrativos. Basicamente, a gente pode classificar os sistemas administrativos em dois. Um é adotado pelo Brasil. O sistema que é adotado pelo Brasil é chamado de sistema de jurisdição única, ou sistema inglês. Mas vamos falar primeiramente do sistema contencioso administrativo.
Sistema que é adotado lá na França também, por isso chamado de sistema francês. No sistema francês existe a separação exata, precisa, dividindo os 3 poderes em poder executivo, judiciário e legislativo, de forma que aquilo que é da administração não é julgado pelo poder judiciário. Existe essa grande separação. Então o poder judiciário julga todos os litígios que existem no Estado, menos aqueles que envolvam a administração pública, pois é um sistema que vê a separação total dos 3 poderes. Existe um Conselho de Estado que julga as relações da administração pública, o que não acontece aqui no Brasil. Aqui seria o sistema de jurisdição única ou sistema inglês, onde apenas o Poder Judiciário poderia proferir decisões em caráter definitivo, características de definitividade. Porque aqui existe o processo administrativo, existe o julgamento de processos pela administração pública. Mas se você não ficar contente, não ficar satisfeito com aquele processo julgado, você pode recorrer ao judiciário para rever aquele processo administrativo. Ou seja, apenas o judiciário vai julgar aquele processo, dando então a sua decisão definitiva, fazendo então coisa julgada. Isso é uma coisa que está lá estabelecida no artigo 5º, no inciso 35 da Constituição Federal. Lá quando nos fala sobre que nenhuma lesão, ameaça de lesão pode ser afastada do Poder Judiciário. Quer dizer justamente isso, que o Judiciário que terá a sua última palavra, pessoal. Então lembrar sempre disso, dessa divisão, lembrar que o nosso sistema do Brasil aqui adotado é o sistema da administração inglês, então chamado único, onde apesar de existir essa mistura dos poderes, o judiciário que terá essa última palavra, por assim dizer. Esse foi o assunto geral da nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha ficado mais concisa e concentrada. É apenas dos aspectos gerais, isso era o mais importante que precisava ser dito. Na nossa próxima aula vamos estudar os princípios gerais do direito administrativo e entrar em seu regimento, o seu regime próprio. Obrigado por assistir esse vídeo, pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.